dia, galera. Eu sou o professor Candeu e hoje vamos ter uma aula de biologia sobre hormônios relacionados à reprodução. Bom, há duas glândulas que têm a função de produzir os hormônios femininos. A hipófise, que produz o hormônio folículo, estimulante que vamos chamar de FSH, e o hormônio luteinizante, que vamos chamar de LH. O FSH estimula o amadurecimento dos óvulos dentro do ovário, enquanto o LH é responsável pela liberação do óvulo do ovário para a tuba uterina. A segunda glândula produtora de hormônios é o próprio ovário, responsável pelo estrógeno e progesterona. O estrógeno tem a função de estimular o crescimento do endométrio e de dar as características femininas, como as mamas e os quadris mais largos que os dos homens. Já a progesterona atua na fixação do endométrio na parede uterina. Os homens também possuem duas glândulas, a hipófise e os testículos. A hipófise, assim como as mulheres, tem a função de produzir o FSH e o LH, que estimula o testículo na produção de testosterona e dos espermatozoides. O testículo, como já dito, produz a testosterona, que é responsável pelas características sexuais, como por exemplo a barba, a musculatura mais desenvolvida e a voz grossa, e também é responsável na produção de espermatozoide. Agora, vamos falar um pouco do ciclo menstrual e da gravidez. Primeiro, vou explicar os componentes do órgão reprodutor feminino. A gônada feminina é composta por dois ovários, duas trompas uterinas que desencadeiam no útero. A cada ciclo menstrual, as paredes uterinas ganham um revestimento conhecido como endométrio. A vagina é onde o pênis penetra na relação sexual. A região do final da vagina e o início do útero chama-se colo do útero, local de atuação do vírus HPV. Começando pela menstruação, a cada 28 dias inicia-se um novo ciclo que se dá em seu primeiro dia pelo início do amadurecimento do óvulo. Aproximadamente no 14º dia do ciclo, o óvulo já maduro é liberado do ovário, provocando o fenômeno conhecido como ovulação. O óvulo inicia sua caminhada pela tuba uterina e à espera de um espermatozoide. Ao chegar no útero, caso não tenha sido fecundado, ele não se prende no endométrio, assim não se conclui o processo chamado nidação. Após isso, o endométrio começa a se desprender da parede uterina, que é conhecida como menstruação. Agora, vamos entender isso por meio de gráfico. O primeiro dia do ciclo menstrual, além de ser o primeiro dia do sangramento, também é caracterizado pelo início do amadurecimento de um novo óvulo. O responsável por esse amadurecimento é o hormônio FSH. O folículo, que começa a se formar em volta do óvulo, inicia a produção de estrógeno, que será responsável pelo crescimento do endométrio. Próximo ao 14º dia do ciclo, há um pico de estrógeno que induz um pico de LH, que será responsável pela liberação do óvulo, a ovulação. O folículo que foi deixado para trás no ovário passa a se chamar corpo lúteo, que iniciará a produção de progesterona, visando a fixação do endométrio, que continua a amadurecer. Com aproximadamente 28 dias, o final do ciclo, as taxas de progesterona começam a decair, uma vez que o óvulo não foi fecundado e o corpo lúteo não é mais estimulado. Essa queda inicia a desfixação do endométrio da parede uterina, que é liberado em forma de menstruação. E na gravidez, o processo continua sendo o mesmo. Até o 14º dia, o óvulo caminha pela trompa, enquanto isso, a entrada dos espermatozoides à procura do óvulo. O óvulo é fecundado apenas por um deles, e passa a se chamar zigoto ou embrião. Este embrião caminha para o útero até se implantar no endométrio da parede uterina, processo chamado de nidação. É a partir daí que ele começa a se desenvolver. Quando, durante o ciclo menstrual, ocorre a fecundação, o embrião atinge o útero e a placenta secreta um hormônio chamado de HCG, que impede a degeneração do corpo lúteo. Assim, este mantém a produção de progesterona e estrógeno, que inibem a produção de hipofisária, de LH e FSH, impedindo o estímulo de novos folículos ovarianos e, consequentemente, a ovulação durante todo o período da gestação. Assim que a placenta finaliza sua formação, ela passa a ter funções do corpo lúteo. Assim, a taxa de HCG decai e o corpo lúteo se degenera. Entre a 36ª e 8ª semana, as taxas de progesterona e estrógeno começam a decair, dando início ao trabalho de parto. E o hormônio prolactina, que é produzido pela hipófise,
e atua nas mamas, sendo responsável pelo estímulo da produção de leite. É devido ao hormônio HCG que, após o terceiro mês de gestação, caso a mulher faça um teste de gravidez, ele apresentará resultado negativo, uma vez que o hormônio que é detectado no teste não está mais na circulação sanguínea. Bom, é isso, alunos. Obrigado pela atenção. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar a matéria.